que essa disposição de servir, que essa alegria que nós temos, que essa paz que o mundo não pode dar, mas que nós também temos, que essa provisão, ó Pai, que esse homem bem-aventurado que ele é, que essa mulher satisfeita que ela é, não pelo muito ou pelo pouco, mas porque nada, absolutamente nada tem nos faltado. O Senhor é maravilhoso, não tem nada faltando, querido. Pastor, mas está quase acabando. Então deixa eu te dizer, entre o quase e o acabar, há uma jornada inteira. Pastor, está quase faltando, está quase acabando, está quase, entre esse quase e esse momento que você está olhando, querido, tem muito que Deus vai fazer. Tem um tempo enorme para Deus agir. Nós somos humanos e nós olhamos o relógio da vida e nós dissemos, mas está quase terminando. E o Senhor, que é dono do tempo, Ele diz, mas e se eu acrescentar tempo? E se eu acrescentar dias? E se eu acrescentar anos? E se eu mudar essa história do tempo humano? Assim como Ele pode acrescentar, Ele pode encurtar. Ele é o dono de tudo. Não há nada que eu possa dizer vai acontecer exatamente naquela hora, pastor, naquele segundo. Querido, eu não posso dizer isso, mas Ele pode. Tem filmes que nós assistimos às vezes, alguns que eu vejo lá os homens que vão desconectar uma bomba, está sempre nos últimos segundos, não é verdade? Faltava minutos, mas no filme aparece lá 5 segundos. Missão impossível, então, querido, é uma coisa de louco. Mas eu estou falando para você, querido, que esse Deus que parece que às vezes chega no último momento, Ele chega no momento certo. Ele deixa você ir até onde parece que a tua força está no controle, não é verdade? Mas aí você percebe, querido, que aquilo que parece que estava no teu controle, de repente tem uma reviravolta, tem um vento. E aí você diz, mas parecia que estava tudo na minha mão, mas não é que o vento mostrou que não estava na tua mão? E aí nós ficamos perguntando, mas por que a vida é assim? Que vida? A tua vida pertence ao Senhor, a tua vida é guiada pelo Senhor, e a sua vida não é um acaso, aconteceu repentinamente, não, querido, aconteceu porque Ele permitiu. E o que está acontecendo agora está fazendo com que você se torne alguém melhor. Deus está cuidando. Deus está cuidando, viu, querido? Deus está cuidando. Diga para quem está do teu lado, está tudo no controle dEle, e Ele está cuidando. Aleluia. Está tudo no controle dEle. Tem um texto que eu quero compartilhar com você essa noite, em Lucas 5, antes de você se assentar. Lucas 5. Nós vamos ler esses 4 versículos, já é a palavra desta noite. Na primeira semana do tema dessa dispensação, dessa campanha, onde nós estamos dando ênfase a um período de transformação. Amém por isso, querido? Diga, é um tempo de transformação. Diga para o teu irmão, é um tempo, meu irmão, de transformação. Diga para ele também, e vai começar de dentro para fora. Aleluia. Lucas 5. Aleluia. Eu sinto tanto a presença dele aqui. Amém por isso? Lucas 5, verso 8. Para quem esteve no encontro
no encontrão em Limeira, é continuação da palavra. Aleluia. Porque foi aqui que o Espírito de Deus nos deixou, lá em Limeira. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam naquele barco, por causa da pesca maravilhosa que eles haviam feito. Interessante que o espanto aqui, o temor, não é por algo ruim que havia acontecido, mas por uma pesca maravilhosa que havia acontecido. Você já vai entender o contexto. E de igual modo também, esse espanto que se apoderara de Pedro, também veio sobre Tiago, sobre João, sobre os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Tinha um propósito. E disse Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante, olha o propósito se cumprindo, serás pescador de homens. Humanamente ele era o quê? Diga, pescador de peixes. Mas olha a transformação que está havendo. A partir desse momento, olha o ciclo terminando e o novo começando. A partir de agora, você será pescador. Diga para o teu irmão: entendeu, pescador de homens? Aleluia. Você entendeu? Amém, querido? Pergunta para ele de novo: você entendeu? É pescadora ou pescador de homens? E levando os barcos para a terra, aquilo que parecia ser a coisa de maior valor, já não é mais. Deixaram, e o seguiram. Deixaram, e o que fizeram? Aí tinha algo maravilhoso na frente, não tinha não? Eu quero falar dessa palavra com você. Pai querido, bondoso, maravilhoso, obrigado porque exatamente estão aqui aqueles que o Senhor tem um propósito para eles, assim como o Senhor tem um propósito para mim. E por todos aqueles que estão nos assistindo essa noite, não há nada de acaso destes que estão nessa sala exatamente agora, ouvindo essa palavra bendita. Chama a atenção deles mesmo, Pai. Faz com que essa mulher que está preparando essa comida, para o marido que está sentado na sala, para os filhos que estão rodeando e ouvindo essa ministração, faz com que tudo pare. Que em nome de Jesus até os pássaros por um momento parem de cantar, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Que nada, absolutamente nada, seja maior e melhor do que o alimento que o Senhor vai nos trazer. Somos Teus e o Senhor é o nosso Deus. Te amamos, te amamos, te amamos. Fale conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E todo que crê, diga amém. Você pode se assentar, querido. Bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo, minha irmã. Nós temos dito, querido, por várias vezes, talvez não com a mesma frase, mas com o mesmo significado, que nós não temos sobre a nossa vida o controle das circunstâncias e dos sentimentos. Na nossa vida, nós não temos o controle das circunstâncias, daquilo que vai ou não acontecer. Nós não temos esse controle de dizer, olha, isso eu não quero que aconteça e não vai acontecer, ou isso eu quero que aconteça e acontece. Não, nós não temos esse controle nem esse poder. Também não temos o controle sobre o nosso sentimento. O sentimento de dizer, não, eu quero viver só coisa boa, porque ainda que na tragédia, ainda que doa, ainda que haja uma decepção,
até mesmo na traição. Em tudo, eu penso que nós estamos sendo moldados. Eu não estou falando da traição como algo bem-vindo na nossa vida, ou qualquer sentimento ruim. Não, não é isso que nós profetizamos, e nem é isso que o Senhor deseja para cada um de nós. Mas o fato é, querido, que mesmo Jesus, quando ele foi traído, ele nos ensinava de que maneira agir com a traição, de que maneira olhar para o traidor, um olhar de misericórdia. Você poderia dizer, mas o Judas foi lá e se enforcou. Aí, querido, eu posso dizer sim, que enquanto eu não tenho poder sobre a circunstância e nem sobre o sentimento, a escolha do que eu vou fazer e viver, isso eu tenho. Eu não tenho o poder da escolha de circunstâncias e sentimentos, mas o que eu determinei que eu vou viver e fazer, ainda que haja tropeços, ainda que haja dificuldade, ainda que haja um vale até chegar nesse monte, eu estou determinado, eu vou viver o que eu nasci para viver, e eu vou fazer o que eu nasci para fazer. Você também, querido? Diga, eu vou viver o que eu nasci para viver, e eu vou fazer o que eu nasci para fazer. Profetiza na vida do teu irmão, você vai fazer o que nasceu para fazer, mas você também vai viver o que nasceu para viver. Amém, querido? É fato também que aquilo que nós nascemos para fazer em Deus e ser em Deus é bem diferente daquilo que nós nascemos longe dele. Os caminhos são distintos. Quando eu digo a você que eu tenho a convicção diante de Deus que eu nasci para um propósito, e muitos desses propósitos que envolvem a minha vida, naturalmente vão envolver a sua vida. Existem coisas que você vai viver, que vai passar pela minha vida para chegar até você. Não é porque eu escolhi desta forma, mas porque Deus quis assim. Da mesma forma, muitas coisas que você vai viver, vai alcançar muitos em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que numa geração inteira, se um se levantar como bendito do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus e Senhor, a geração inteira é alcançada. A maldição que vinha de muitas gerações passadas, ela é quebrada naquele momento em que um servo de Deus, em que uma serva de Deus se levanta. Da mesma forma, lá em 1 Coríntios diz que no casamento, às vezes há aquele que reconhece Deus como Senhor e o cônjuge não reconhece. A Bíblia diz que não é para se separar, porque pela graça, pela unção, pelo reconhecimento que há na vida dessa mulher, ela santifica o marido e ambos santificam os filhos. Pela graça, pela unção que há na vida desse homem, ele santifica a esposa e ambos santificam os filhos. Então há uma graça, há um poder de Deus colocado sobre a sua vida. Mas em que momento aconteceu isso? No momento em que o Espírito Santo de Deus veio morar dentro de você, a partir do momento em que você reconheceu Jesus como Senhor. Eu não estou falando nada, absolutamente nada a respeito da religião, do mudar de ser católico para ser crente, do deixar de ser o bandista para ser crente. Não, eu não estou falando da religião, estou falando de um encontro. É mais do que religião. É um encontro genuíno que você disse, não, Ele é o meu Senhor. E por que Ele é o meu Senhor? Porque Ele salvou a minha vida. Porque Ele morreu na cruz e eu entendi, Ele morreu pelos meus pecados. Quando há, querido, esse reconhecimento, isso abre a porta para que eu possa me curvar, de novo, conferência de homens, para que eu possa me curvar, reconhecer o senhorio dEle, e aí a graça, a glória dEle se manifesta na nossa vida. Quando isso começa a acontecer,
acontece também um processo dentro de nós, que nós estamos chamando nesse tempo de campanha, de um processo de transformação. A verdade é a obra do Espírito Santo, meu irmão. A obra de transformação. Eu poderia chamar de santificação. Santificação é o quê? Tornar-se santo, tornar-se separado. Ele escolheu você, tirou você daquele charco de lodo, daquela imundice, trouxe você, colocou os seus pés sobre uma rocha, e agora Ele está lapidando, Ele está tirando as arestas, Ele está deixando você, como o Paulo disse em Gálatas, em dores de parto. Eu estou sentindo, você está cada vez mais o formato do Cristo, a aparência do Cristo. Dói, é um processo doloroso, é um processo lento, mas está acontecendo. Você está sendo transformado. Amém, querido? Diga para o teu irmão, você está sendo transformado. Aleluia. Se nós olharmos, querido, para Romanos 12, 2, ele vai dizer, é um processo de mudança de pensamento. Diga, é um processo de transformação da maneira de pensar. É exatamente nessa área que está acontecendo a maior mudança na sua vida. Nosso físico, nosso corpo está mudando muito mais pela idade do que por qualquer outra coisa. Se bem que a Bíblia diz que o coração cheio de Deus traz formosura no rosto. Coisa linda, né, querido? Você está tendo mais idade, ficando mais formoso. Glória a Deus, amém? Diga para o teu irmão, você está ficando mais velho e mais de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma formosura, tem uma coisa diferente, tem um brilho diferente em você. Tem uma luz acesa. Vou chamar de quê? Lamparina. Não é vela, é lamparina. Está acesa dentro de você. E a Bíblia diz que é esse brilho que está dentro, ele aparece principalmente nos olhos. Olha para alguém, querido, que não tem o Senhor, e você vai ver. A primeira coisa que você vê é a falta do brilho nos olhos. Quando alguém, querido, está sendo sepultado, quando os olhos geralmente estão fechados, mas se você vê uma pessoa falecida, morta, você vai ver que a primeira coisa que se apaga é o brilho. Os olhos, eles se apagam, como janelas do coração que são, eles indicam, não há mais vida. É por isso que as trevas não suportam olhar nos seus olhos. Eu vou dizer de novo. É por isso que as trevas não suportam olhar nos seus olhos. Amém, querido? Você é farol de luz alta, viu, querido? Amém, por isso. Diga para o teu irmão, você é farol de luz alta, viu? Em nome de Jesus. Aleluia. Sabe quando você está com o carro, você está com o farol baixo e as pessoas pensam que você está com o farol alto? Então, querido, para as trevas você é luz e luz alta. É o brilho que há. É a transformação que vai acontecendo. Ela é lenta. Ela não é rápida. Por que você diz isso? Porque andar com Deus traz transformação. Diga, andar com Deus é o que traz transformação. Você crê nisso? Digo, andar com o Senhor é o que me faz ser parecido com Ele. O que é isso? Transformação. É como uma semente, que quando você olha, você diz, é uma semente, e nós que, eu penso que a maioria não é agricultor da terra, se bem que pode ter alguns aqui, mas quando eu olho uma semente, dificilmente eu reconheço através da semente o fruto. Eu não sei olhar semente. Hoje a Amanda me disse lá em Olambra, pai, procura uma semente de girassol para a gente plantar, que eu quero cuidar e ver um girassol crescer. E eu falei, mas onde que está essa semente do tal girassol? Né? Vamos perguntar, vamos ver onde tem, porque eu posso ter passado na frente dela, mas se você me perguntar, eu não sei qual é a semente. Que a semente, embora seja o início de uma árvore, ela é muito diferente da árvore. Embora a semente seja o início,
A semente é muito diferente do fruto. Ela não tem aparência do fruto. Ai, pastor, mas eu conheço a semente da melancia. Mas é igual a melancia? Não é, é diferente. Mas sem o começo, existiria a árvore? Não existiria. Você está me entendendo, querido? Que o processo que Deus está fazendo de transformação pode não estar parecendo que vai se transformar nessa coisa tão grandiosa, mas eu vim anunciar que vai, querido, vai se transformar em algo glorioso. Olha aí do teu lado, nessa semente, vai se transformar em algo glorioso. Diga aí para o teu irmão, você vai se transformar em algo glorioso, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, aleluia. O mundo pode olhar e pode dizer não vai dar em nada, porque o mundo olha só a aparência. O que não pode, querido, é você olhar no espelho e dizer que não vai dar em nada. O mundo pode até dizer, porque o mundo é cego, ele é distante de Deus. Mas você tem que olhar no espelho e dizer vai ser um campeão. Aleluia, gostou disso, querido? Eu também amei, ele acabou de dizer. Eu vou olhar no espelho e vou dizer sempre, eu sou um campeão, um vencedor. Principalmente, querido, quando o mundo e tudo aquilo que há nele tentar dizer para você, geralmente ele tenta dizer o contrário. Não vai dar certo, você perdeu, acabou, desiste, você é pecador. Não é assim que o mundo se apresenta? Mas a palavra de Deus diz que o processo de transformação que está acontecendo é para me tornar alguém melhor. O processo é de dentro para fora. E quando eu reconheço dentro, embora fora ou ao lado não apareça visível o que Deus está fazendo, Ele está fazendo. Amém, querido? A semente vai ser plantada. E se cuidar, vai crescer. E se crescer, vai gerar fruto. E se gerar fruto, querido, vai dar de comer a muitos em nome de Jesus. A nossa vida é uma constante transformação. A nossa maneira de pensar. Se você me perguntar, pastor, com 47 anos, você pensa igual quando você tinha 15 anos, mas muito diferente. 30, muito diferente. Eu estou para falar para você, querido, que em 7 anos a minha mente mudou inteira. Quanto mais em 40 anos passados. Eu digo para mim mesmo em oração diante de Deus, 40 anos passados não tem nada a ver com os 7 que eu estou vivendo. Tamanha transformação. Tamanha mudança de pensamento. Tamanha certeza daquilo que Deus tem para mim e para você. Amém, querido? O texto, ele fala desse momento de transição, de um sentimento que o Pedro, aliás, um personagem que nós vamos falar muito durante esse processo de transformação, porque se tem alguém biblicamente que teve a personalidade transformada, é esse homem. Que teve o temperamento transformado foi Pedro. Se nós formos para Paulo, também é outro, querido, homem de Deus que foi completamente transformado. Aquela cegueira fez ele olhar para dentro e ele descobriu quem era o Paulo e não o Saulo. O Saulo se apresentava para as pessoas, mas o Paulo estava adormecido. E quando está adormecido o propósito dentro de nós, Deus faz com que a luz à nossa volta se apague. E você vai olhar para dentro. Ele apaga tudo, querido. Tudo que chama atenção. Tudo que leva um sentimento para você de querer muito e de se esquecer de todo o resto. Ele apaga para acender dentro. Diga, o Senhor pode apagar fora para acender dentro. Você crê nisso? É aquele momento em que você diz, eu não quero olhar à minha volta, Pai, eu só quero olhar para Ti. E aí quando você faz isso, você se rende. Quando você se rende, você começa a olhar para o seu coração, começa a trabalhar a sua mente.
Esse processo de transformação é o que nós estamos falando, querido. É mais do que fora, é mais do que coisas. Ah, vou lá na campanha da comunidade, porque a minha vida vai mudar. Sim, ela está mudando. Mas é dentro a nossa conversa. É dentro o nosso assunto principal. O Pedro, nesse exato momento, se você teve em Limeira, ou em algumas vezes que nós já lemos a respeito dessa pesca maravilhosa, e a segunda, o Pedro havia tentado voltar a ser aquilo que na mente dele, ele mesmo dizia para si: é a única coisa que eu sei fazer, é a única coisa que eu posso voltar a ser, humanamente falando. Porque quando ele nega Jesus, e Jesus é crucificado, eles não se encontram mais. Então o Pedro, ele sai lá de Jerusalém, e ele volta lá para Galileia. Querido, de ônibus, nós estivemos 2 vezes lá. Para sair da Galileia até Jerusalém é uma jornada. Tanto é que o roteiro é dormir lá em Tiberíades, e depois se anda, vai parando em alguns pontos, e nós chegamos só à noite em Jerusalém. Eu não sei dizer para você hoje, humanamente falando, quantos quilômetros tem, mas eu sei que nós rodamos o dia todo. E o Pedro vai viver dias de caminhada. E uma pergunta dentro dele que não quer cessar. Aquilo que eu achava que eu era, eu não sou. E aquilo que eu achava que eu não era, eu sou. Ele havia negado Jesus, e para ele não haveria mais tempo, nem oportunidade de pedir perdão. Dizer: mestre, me perdoa porque eu realmente neguei. O Pedro, ele tinha esse temperamento forte, mas ele era muito verdadeiro. Embora ele tivesse falhado naquilo que ele era, uma característica dele, ser verdadeiro. O diabo vai lutar contra isso nele, para tirar isso dele. E ele vai negar Jesus. Se não bastasse 3 vezes. Então, quando Jesus, ele é sentenciado à morte, ele morre na cruz, ele é sepultado, o Pedro toma uma decisão: eu vou sair de Jerusalém, e eu vou voltar a ser quem eu era. Eu vou dizer algo para você, querido. Não será mais possível voltar. Você não é mais quem você era. Não vai ser mais possível ser quem você era. Diga para o teu irmão: não vai ser mais possível ser quem você era. É o processo da lagarta para a borboleta, que eu disse semana passada aqui para você, na introdução da campanha. É possível uma borboleta dizer: ah, tá, eu voei, é melhor voar, mas vai que ela fica meio doida, né? Que ele dá uma crise nela, tem tanta borboleta com crise, e ela diz assim: ah, eu quero voltar para o casulo. Para o casulo até volta, né, querido? Tranca a porta, né, e fica lá no casulo. Mas agora eu quero ser lagarto de novo. Não, aí já não é possível. Você vai ser sempre esse ser que voa. Você não tem asa, mas você voa. Amém, querido? Você crê nisso? Você está entendendo no profético? Não é o teu lugar rastejar mais. Você foi colocado em lugares altos. O diabo às vezes ele sopra. Você vai rastejar, vai mendigar. E eu digo para ele: coisa ruim. Que é assim que os meninos às vezes diziam, né? Uma coisa ruim, não é, Digno, que eles diziam assim? Eu vi minha avó dizendo: oh, coisa ruim está aí fora. Então ele é ruim mesmo. Mas ele não vai me ver rastejar. Se nós nos encontrarmos, há uma palavra que eu posso pisar na cabeça da serpente. Ele está fugindo de mim. Eu estou te dizendo, querido, ele está fugindo de nós. Quem? O coisa ruim. Diga para o teu irmão: o coisa ruim está fugindo de você. Amém, querido? O coisa ruim está fugindo de você. O Pedro voltou e disse: eu vou ser o que eu era. A única coisa que eu sei fazer, vou pescar. E não é que ele vai, querido, e eu penso, não vou nem
falar com você da jornada dele, porque deve ter sido terrível. Aqueles dias de caminhada. Sabe quando você pensa, deu tudo errado? Estava com um projeto tão abençoado, né? Estava seguindo, estava fazendo a coisa certa. Mas eu estou voltando. E eu vou ser o que eu era. Mas não é mais possível. Ele disse, eu vou pescar. E ele vai pescar. Você sabe que ainda hoje, querido, alguns homens que estão com a cabeça quente, sabe o que eles fazem? O que eles fazem? Eles vão pescar. Não é um sentimento só do Pedro. Ainda hoje, você encontra homens que eles estão tão cheios de coisas, atarefados, uma pressão tão grande. Eles dizem, eu vou pescar, porque lá eles ficam olhando para a água, eles não têm nem o que fazer. Você não tem nem peixe, mas eles estão pescando. Não é? Na maioria das vezes, querido, eu já fiz isso, voltei sem nada para casa. A pescaria que eu mais peguei peixe foi com o pastor Nelson, vou contar para você. Estava eu e ele num tanquinho lá, cada um com a varinha pescando tilapinha, desse tamanhinho. E eu falei para ele assim, pastor Nelson, vamos pôr tudo aqui nesse bornazinho aqui, como que chama aquele de pôr peixe? Como chama, Ed? Aquele saquinho de pôr peixe? Um saquinho verde que tem, nós vamos pôr no peixe lá dentro. É esse nome aí mesmo. Eu e ele colocamos lá, peixe lá dentro, e dizendo um para o outro, onde vai ser a fritada? Na sua casa, na minha? Ele falou, vamos na sua, pastor. Eu falei, vamos fazer na chácara. E fomos colocando. Quando nós levantamos o saquinho, que ele estava furado embaixo. A gente ficou uma tarde inteira pescando o peixe e o peixe saindo. Eu olhei para ele, um olhou para o outro e falou, não vai ter fritada. A nossa vida é assim, querido, é cheio de desapontamento, desilusão, vai juntando, o saquetel está furado, o Pedro volta, não pesca nada, ele está dizendo, não, mas eu vou pescar, vou fazer pelo menos o que eu fazia antes, e ele junta alguns dos seus, e vai passar uma noite inteira pescando, sem pescar, nada. Então Jesus o encontra pela manhã, porque a conversa era com ele, embora fosse trazer espanto para todos. Então o Senhor vai dizer para ele, volta, porque eu já dei ordem para os cardumes, eles vão estar lá esperando, bem na posição que você vai jogar a rede. Ele manda em tudo, viu, querido? Diga para o teu irmão, o Senhor manda em tudo. Pastor, você não crê que o Senhor deu ordem para o peixe ficar paradinho ali, que a rede viria sobre ele? Creio. Como nós ouvimos, querido, a pescaria vai ser de manhã, num horário totalmente diferente do que se pescava. Se pescava à noite, de manhã é quase que impossível. Mas debaixo de uma palavra ele vai escolher, eu vou. Eu não falei para você, querido, que sentimento a gente não escolhe, circunstância a gente não escolhe, mas viver o que nasceu para ser e fazer, isso você pode escolher. E o Pedro, querido, cansado, ele vai dizer, tá, eu vou, debaixo dessa palavra eu vou. E ele foi. Você já sabe a história, querido. Eles pegam tanto peixe que eles tiveram que chamar outros homens para ajudar, porque era tanto peixe naquela rede que um barco só não deu. Traz outro barco, encosta. É muito peixe. Eles voltam para a praia. E quando ele volta, aí sim ele reconhece que era Jesus que estava ali. Ele se admirou. É o texto que nós lemos. Ele ficou perplexo. Ele admirou-se. Ele olhou para o Senhor. E sabe o que ele vai dizer? A primeira coisa que ele vai dizer, ai Senhor, eu sou um pecador. O que ele estava pensando? Eu penso que não. Na negativa dele lá atrás. Eu sou um pecador. E eu vim de lá, de Jerusalém até aqui, eu vim matutando coisas de um pecador. E eu tentei ser o que eu já não sou mais. Eu pequei. Mas ele já havia sido transformado. Ele já havia sido transformado. Eu não sei se você já percebeu, mas você já foi transformado.
Você não é mais a mesma pessoa. Não estou dizendo de um Ricardo perfeito. Não estou dizendo de um Donizete perfeito. Não estou dizendo de uma Ana perfeita. De seu nome. Não é perfeito. Mas não é o mesmo. Você não chegou numa estatura perfeita. Nós não chegamos numa estatura, mas o mesmo você não é também. Amém por isso? O Pedro estava ali, e ele se curva diante do Senhor, e ele vai dizer: Senhor, me perdoa. Porque além de falar coisa que não devia falar, eu vim fazer o que eu não devia fazer, e eu acabei aprendendo que não tem mais como fazer nada, nem o que eu fazia antes, sem a tua bênção, sem a tua palavra. Aí, pastor, mas eu era muito habilidoso no que eu fazia. Vai lá para você ver se você faz. Mas se eu sempre fiz, vai lá ver se dá certo. Sem o Senhor, nada poder fazer. Se o teu plano, se o que você almeja, se os seus dias são baseados, querido, na sua habilidade passada, esqueça. Mas se os seus planos envolvem os planos de Deus, mas se os seus planos envolvem se aproximar mais do projeto do Senhor, o peixe não vai faltar. Diga para o teu irmão, o peixe não vai faltar. Aliás, querido, se prepara para uma pescaria grande, viu? Em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, aliás, se prepara para uma grande pesca, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Ai, pastor, quando vem? Porque essa pesca vai ser tudo. Não vai ser nada, querido. Porque a palavra de Deus diz, na experiência desses homens, que reconheceram o que eles haviam nascido para ser. Porque o Senhor vai dizer para o Pedro: Pedro, agora, a partir de agora, olha a borboleta saindo do casulo. A partir de agora, olha a águia voando seus voos. A partir de agora, olha a lagarta se transformando em libélula. A partir de agora, você vai ser pescador de homens. O que tem a ver pescador de peixe, pescador de homens? Só a palavra pescador. Porque a vida é completamente outra. Tua vida mudou. Mas diz amém se é verdade. Tua vida mudou, querido. Os planos agora envolvem o Cristo. Envolve tudo que é importante para Ele. Não há nada que eu possa fazer que não esteja o Senhor inserido. O que é que esse plano tem de Deus? Tem aqui. Olha, que a possibilidade de dar certo é muito grande. E esse aqui, distanciamento, esse aqui não afasta. Olha que a chance de dar certo na sua vida. Não estou falando na vida de outro. Na vida do ímpio. Na vida daqueles que as coisas é o que tem de valor. Porque até o peixe, querido, que eles pescaram, eles deixaram. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós entendemos o propósito, coisas, dinheiro, bens materiais vão perdendo valor. Quando é que acontece? Quando entende o propósito. Eles não passaram a noite inteira buscando peixes. Sim, se tivesse pego meia dúzia, eu penso que eles já estariam felizes, mas não pegaram nada. Mas de manhã pegou o quê? Pegou muito, mas de manhã já era um outro Pedro. Se tivesse pego durante a noite meia dúzia, talvez você estivesse feliz pela meia dúzia. Mas de manhã estava tão triste. Querido, até Jesus chegar, né?
Quando Jesus chegou, você pegou muito peixe, mas já não tem mais valor. Você sabe que tem pessoas que vivem roubando até cobre. Elas roubam cobre. Por quê? Porque o cobre tem um certo valor quando pesa. Mas o que é o cobre diante do ouro? O que é o cobre diante do ouro? Você está me entendendo, querido? As pessoas chegam, querido, a arriscar suas vidas por cobre. O que é o cobre diante do ouro? Eu não tenho dúvida do que o Senhor tem para você é ouro. Eu estou representando, eu estou trazendo a analogia de uma coisa de valor. Que Deus tem para você não é alumínio, não é cobre, é ouro. Recebe isso, querido. Diga para o teu irmão que Deus tem para nós é ouro. Aleluia. Ouro fino de Ofir. Que ouro que é esse? É o ouro representando na Bíblia, na época, era o ouro mais cobiçado. Em termos de pureza, mais puro. Ouro fino de Ofir. Na terra, eu posso usar a analogia do trigo, porque ele diz para mim, querido, em palavra de profecia, vou dividir com você. Na terra, não é pão de cevada, é o melhor do trigo. É o melhor do trigo. Sabe trigo, exportação? Importação? Deus só trabalha com o ingrediente que é melhor, querido. Aí põe mais ou menos no bolo, mas o bolo não é dele. Põe mais ou menos o fermento no pão, então o pão não é dele. Porque tudo que ele olha é perfeito. Tudo que Deus faz é, tudo que Deus traz à existência é, tudo que Ele tem como plano é, o seu amanhã é, a sua vida é, o seu coração para Ele é, tudo é perfeito, não há falha. É por isso que quando esse sentimento tomou conta do Pedro e dos demais, eles largaram. Teve coisa que chamou atenção? Teve o Cristo. Dentro deles, querido, eu penso que o sentimento não está escrito, que isso é individual de cada um deles. Mas eu penso que aquele temor, aquilo que veio sobre eles, era um entendimento de um propósito. Sabe o nascimento, a dor do parto, rompeu. É a mesma dor que o Paulo está dizendo. Eu estou sentindo essa dor de parto. Olhando para você, igreja. Igreja que está em Gálatas. Igreja que está em Jaguariúna. O Senhor está dizendo a mesma palavra. Está tendo dor de parto nessa igreja. Tem nascimento todo dia. Tem nascimento de homens e mulheres, tem nascimento de propósito, tem nascimento de sonho, tem nascimento, querido, do projeto de Deus sendo trazido, e esse homem tem dito, eu quero, eu desejo, mas aquilo que você está dando a vida, não quero mais, e aquilo que era mais importante até ontem, eu não quero mais. Mas você não passou a noite inteira batalhando, fazendo de tudo para ter isso aqui? Mas agora eu descobri o ouro. Eu não quero mais o cobre. Eu descobri o chamado. Eu não quero mais o peixe. Tem um chamado tão grande na tua vida, Rafa. Tão grande. Ame Deus como você ama. Tem algo tão maravilhoso sobre a sua vida. Pode ser uma semente hoje, mas amanhã vai ser uma árvore tão linda. Tão linda. Pode ser uma semente hoje, mas amanhã vai ser um fruto lindo.
Amém, querido? Diga, não despreze. Diga para o teu irmão, não despreze a semente que você é hoje. Porque amanhã, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Aleluia. Oh! O que é isso? É o processo de transformação. É o processo diário de Deus trabalhando na nossa mente, no nosso entendimento. Daquilo que Ele tem é melhor. Amém, querido? Voltar a ser quem eu era. Pastor, eu estou com um desejo de voltar. Não volta, meu querido. Não vai dar certo. Se você queria uma palavra de Deus, estou sendo usado para dizer, não volta que não vai dar certo. Me ajuda nisso, querido. Faz um apelo aí para o teu irmão, diga para ele, não volta que não vai dar certo. Não volta. Agora diga para ele, mas avança, porque já deu certo. Aleluia, aleluia. Avança. Pode avançar, viu, querido? Pode olhar para frente. Pode inserir a verdade de Deus nesse plano. Circunstâncias e sentimentos. Não tem como dizer, ó, não vou viver. Ai, pastor, eu não posso dizer que eu vou sorrir a vida inteira. Não vou dizer isso, querido, porque vai ter choro. Não posso controlar os sentimentos das coisas que as circunstâncias da vida trazem. Mas escolher, já escolhi. Mas se não der certo, já deu certo. É diferente do mundo natural, né? Às vezes você faz coisa aí, projeto no mundo, você fala, mas será que vai dar certo? Se olhar naturalmente, querido, às vezes dá, às vezes não dá, mas em Deus já deu certo. Ele já venceu, já está consumado, já deu certo. Ele não chama você de mais de vencedor para levantar teu ego, teu ânimo. Não, querido, ele diz o que ele vê em você. Você é isso aqui, ó. Mais que vencedor, habilitado, cidadão do céu, cheio do meu espírito, galardoador das coisas que o Pai me deu e foi transferido para você. Você é o que de fato Jesus disse que você é. E quando eu leio isso, quanto mais eu leio, mais eu me convenço de que eu sou o que Jesus disse que eu sou. Diga, eu sou o que Jesus disse que eu sou. Amém, querido? Aí diga para você mesmo, eu sou o que o céu, o que o Senhor, o que o Espírito Santo, o que o Pai diz que eu sou. Aleluia. 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 Ó, vou terminar dizendo, quando nós deixamos o sentimento abater a nossa alma e abater o nosso espírito, uma das primeiras perguntas que nós fazemos é: para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Já disse aqui algumas vezes que eu vi minha mãe na minha adolescência ou na minha infância dizendo, eu só não junto as minhas trouxas. Ela está aqui, ela sabe que é verdade. Tamanho das lutas que ela enfrentava, ela dizia, eu só não junto tudo por causa dos meus filhos. Eu sei que é um sentimento que muitas pessoas têm quando tem luta, quando tem um desafio muito grande. Eu vou fugir, eu vou sair dessa cidade, eu vou voltar para minha terra. Querido, voltar para tua terra não vai dar certo. Tua terra já não é mais como você pensa que era. Um dia desse, deu um saudosismo assim. Eu passei na cidade que eu morava na minha infância. Eu entrei com o carro lá dentro e tinha um homem, acho que é o administrador. Eu falei, eu posso dar uma volta na fazenda aqui? A minha infância foi aqui e tal. E contei a história. Ele falou, não, pode olhar. E eu entrei lá.
E eu falei, mas só tem mato. Só tem mato. Eu falei, olha aquela lagoazinha ali que eu pescava. Eu olhei e falei, mas estou com medo de ter cobra nesse lugar. Sabe aquele sentimento? Foi todo embora. Foi bom enquanto você viveu. Mas se você voltar, não é mais da mesma forma. Porque o que passou, passou. E o que Deus tem preparado é melhor. Amém, querido? Diga para o teu irmão, faz um apelo, não volta não. O que Deus tem é melhor. Amém, querido? Às vezes a pessoa diz, vou juntar, eu vou voltar. Vai voltar para onde, querido? Vou voltar lá para o meio do mato. O projeto é esse, criar galinha no meio do mato. Saudosismo. Quando o projeto de Deus é, eu vou colocar pessoas à sua volta. Não é galinheiro. Não é bezerro. Não é pato. Eu vou colocar pessoas. E cheio do Espírito Santo, você vai falar para essas pessoas do meu amor. Você vai ser usado para curar, você vai ser usado para ministrar, você vai salvar, você vai pescar pessoas. Ai, pastor, mas posso ter a chacrinha? Pode, querido, pode. Tem o que você quiser. Mas o projeto maior é salvação. Amém por isso? Digo, o projeto que Deus tem para a minha vida é infinitamente maior e melhor do que os meus projetos. Por isso, nessa noite de transformação, eu me rendo. Diga, eu me rendo à vontade, ao projeto maior que o Senhor tem para a minha vida. Eis-me aqui, meu Senhor, e faz de mim o que eu nasci para ser, e faz de mim o que eu nasci para fazer. Cumpre a tua vontade na minha vida e através da minha vida. Amém e amém. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. O perdido, ele não sabe para onde ir, mas ele diz, eu vou embora, eu vou sumir. E ele nem olha muitas circunstâncias. Por quê? Porque ele quer sair daquela pressão toda, né? A pastora Jerusa falava ontem aqui, e ela me disse sobre o número de suicídio que está tendo. Esse mês é um mês que está assim, a cor, né, amarelo, é isso? Simbolizando tantas pessoas que estão tirando as suas vidas. Depois de quê? De muita pressão. De muita pressão. 10% se aumentou de suicídio no nosso país. As pessoas estão sendo pressionadas. E o que o diabo está querendo com toda essa pressão? Que elas dizem, chega. Mas não chega dizendo, Jesus toma conta. Chega, eu não quero mais essa vida. E elas tiram suas vidas. Tem muito problema. É problema de uma enfermidade, de uma notícia de um câncer, de uma dívida impagável, de uma traição, de uma separação. Querido, notícia ruim é o que tem mais lá fora. Mas você tem palavra de vida eterna. O que eu tenho? Diga, palavras de vida eterna, palavras de esperança, palavras de alegria, palavras de contentamento, palavras que perseveram. Amém, querido? Você é diferente, meu irmão. E é essa palavra que eu tenho que anunciar. As pessoas dizem, eu não sei para onde que eu vou sumir. Mas eu sei para onde iremos nós. Eu sei. Você sabe para onde você vai, querido? Ai, pastor, lá para o ressurgirmos. Não, criatura. Você vai para o céu, amado. Aleluia. Essa vida passa rápido. Vai passar aqui e vai marcar, viu, querido? Você vai passar por aqui, mas você vai marcar.
As coisas que Deus tem para a sua vida são maravilhosas, mas o teu destino profético é o céu. Para onde nós iremos? Eu sei. No momento da angústia, eu sei. No momento da luta, eu também sei. No momento da coisa que eu não sei o que fazer, mas você sabe para onde ir? Momentos que nós não sabemos o que fazer, eu também tenho vários na minha vida, mas eu sei para onde ir. Vamos para lá. Amém, querido?